Papo Suprem, um programa da União Planetária. E hoje com um privilégio muito, muito especial. Nós estamos aqui com Júlio Gregório Filho, que é o secretário de Educação do Distrito Federal. E uma secretaria muito importante. Júlio, que alegria grande de recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo nosso. Estamos à disposição para conversarmos. Olha, se eu vou dar uma lidinha aqui na ficha que eu tenho aqui do Júlio, que merece ser conhecido. Olha, ele é membro do Conselho Técnico Científico de Educação Básica da CAPES, formado em Química pela Universidade de Brasília, nossa UNB, pós-graduado em Administração da Educação e em Avaliação Institucional. Foi professor da Rede Pública de Ensino do DF durante 24 anos, em escolas como o Centro de Ensino Fundamental 4 de Taguatinga, o famoso Elefante Branco. Dirigiu o Centro de Ensino Médio do Setor Oeste, o Colégio da Asa Norte, atual Paulo Freire, o Galoá, o INEI. Na Secretaria de Educação, foi ainda diretor do Departamento de Inspeção de Ensino e do Departamento de Planejamento Educacional. Integrou o Conselho de Educação do Distrito Federal. E hoje, como secretário de Educação do Distrito Federal, ele está na secretaria que executa 80% das atividades prioritárias do governo. O governo tem as suas atividades principais centradas na educação. É com esse ilustre homem, ilustre personagem com quem vamos conversar aqui. Me fale um pouco da sua experiência como educador, como você sente a sua atuação e a importância da educação. A minha carreira foi muito generosa comigo. Eu tenho o privilégio hoje de, em todos os lugares que eu vá ao Distrito Federal, encontrar ex-alunos. Ex-alunos que trabalharam comigo no ensino médio, portanto, que eram meninos, garotos, e que hoje estão integrando aí, compondo, né, o quadro do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, os quadros aí de educacional, muitos atuais professores que foram alunos meus, né, pessoas que, em síntese, com as quais eu dei uma contribuição para que elas construíssem a sua vida. E eu digo que foi generosa porque eu tive a oportunidade de trabalhar nos grandes colégios de Brasília durante muito tempo, tendo começado muito jovem. E a oportunidade de participar, como foi dito, do Conselho de Educação do Distrito Federal, né, da formação do primeiro governo, digamos assim, democrático de Brasília, né, pós-período militar, que foi o governo de José Aparecido, trabalhando com o saudoso Pompeu de Souza. Né? Duas figuras muito ilustres. Muito ilustres, magnânimas. Lindas pessoas. E depois também, mesmo durante o governo do senador Cristóvão, uns 4 anos participei do governo, sem nunca ter saído da escola. Mesmo quando eu estava a nível central, eu sempre passei pelas escolas nas quais trabalhei, dando pelo menos a primeira aula com os alunos do terceiro ano do ensino médio, mantendo o vínculo, professor. Porque me agrada muito, eu sempre gostei muito de escola. Então, eu digo que minha carreira foi muito generosa e culminou com a minha chegada à Secretaria de Educação e que, com muito orgulho, o que me trouxe à Secretaria de Educação foi toda essa história, foi toda essa participação, essa contribuição dos colegas professores, gestores. Não sou indicado de um partido político, ou mesmo de uma agremiação sindical. Realmente foi uma história que eu construí partilhando com amigos professores, com amigos gestores, sobretudo com os nossos estudantes. A colheita do seu trabalho, né? Eu tive o privilégio, por exemplo, de conto com muito orgulho, né, de ter trabalhado na escola onde era aluno e, portanto, eu professor, personalidades de Brasília como o Renato Russo, né, a Cássia Eller, a Zélia Danca, o Dinho, né, no mundo artístico e em vários outros setores, como eu já falei, tive o privilégio de ter nas escolas que trabalhei
esses meninos que depois viraram essas pessoas que muita contribuição trouxeram para Brasília e até para o Brasil. Então é muito agradável mesmo. A carreira que eu tive dura, né? Professores sabemos que jamais ficaremos ricos, mas podemos viver com muita dignidade e, sobretudo, colher esse fruto. Quando eu entro num consultório médico e o médico olha para mim e diz: professor Júlio foi meu professor, acredite, até a consulta muda, todo o tratamento muda e a relação interpessoal magnânima, essa relação de respeito, de admiração, nos dois sentidos, fica muito saudável, muito agradável, realmente. Não é a riqueza do dinheiro, é a riqueza da dignidade, é a riqueza do trabalho exercido, executado em bem da coletividade. Eu estive olhando aqui as anotações do trabalho que tem realizado, mas é uma coisa impressionante. Diz aqui que houve uma construção de 28 creches, centros de educação infantil, ampliando em 4.840 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Trabalho excepcional. Olha, às vezes as pessoas... Nós encontramos já alguns projetos em andamento, e em educação eu tenho a convicção de que a descontinuidade do trabalho é muito prejudicial. Então nós demos continuidade a tudo que encontramos. Encontramos vários prédios de creches semi-prontos, outros até prontos, mas com problemas de recebimento por não ter sido efetuado o pagamento. O mérito é de todas as pessoas que trabalharam nisso. Conseguimos equacionar algumas coisas e colocamos essas creches, essas escolas em funcionamento. E é o que eu sempre digo, nós não vamos às creches ou às escolas para inaugurar o prédio. Quem inaugura o prédio de uma escola são seus estudantes, são suas crianças. Nós iremos depois visitar essas crianças com muita alegria nesse prédio que elas estão ocupando. Mas elas é que são a escola, os professores, o grupo gestor, o diretor, a merendeira, o porteiro que recebe aquela criança com todo carinho, que conhece, que sabe até, às vezes, sabe da criança até mais do que o pai ou a mãe imagina, porque conhece e tem muito carinho. Isso, para mim, é a escola. A riqueza da escola está nos seus estudantes, está nos seus professores, está nas suas relações humanas que nós devemos preservar. Quando eu visito uma creche, é muito gratificante ver aquelas crianças. E depois, se me permitir, eu contarei uma história, por favor, que é muito interessante. Eu fiz a visita a uma creche onde as crianças me abraçavam, aquela relação interessante. E no mesmo dia eu saí dessa creche, e por dever também, e acho que deve ser feito, fui visitar uma unidade socioeducativa, onde nós temos os adolescentes que, por razões diversas, estão com problemas de lei. E quando eu cheguei, eu fiquei muito chocado. E me perguntei, meu Deus, de onde, em que momento aquela criança que eu estava abraçando e que estava ali de forma carinhosa, se perdeu no caminho que eu fiz de lá até aqui? O que aconteceu com esses adolescentes que fez com que eles saíssem daquela pureza, daquele comportamento que merece todo o nosso carinho e que isto dará a ele todas as condições de ser um cidadão de bem, de respeitar o outro, e o trouxe para essa situação. Será que eles não são, de uma certa forma, vítimas da sociedade, dos valores da sociedade, valores materiais e das diferenças que existem? Será que isso também não influenciou uma ambiência que diz que é importante ter e ser forte, a fortaleza é não levar desaforo? Será que eles não são talvez mais vítimas? Olha, eu entendo que é dessa maneira. Nós também, não é aquela vertente de as pessoas que dizem, não, são todos inocentes e está defendendo. Absolutamente. Nós temos responsabilidade. Nós, sociedade, temos responsabilidade nisso sim. Porque em que momento nós os abandonamos para que eles caíssem numa situação dessa? Que escola que nós ofertamos que ao invés de acolher, expulsou? Que valores que nós transitamos nas nossas escolas, que tipo de trabalho que fazemos,
que faz com que essa criança, esse adolescente, troque a escola, troque as relações de ternura, as relações humanas de grandes por comportamentos que os levaram àquela situação. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre. Essa reflexão deve estar permanentemente nos nossos dias, nas nossas vidas. Eu estava vendo aqui também que houve uma ampliação de convênios com entidades filantrópicas. Como é que tem sido esse tipo de convênios? O Estado teria muito problema para contratar professores, gestores, para todas essas 47 creches que foram colocadas em funcionamento. Então, nós já encontramos, e acho que é uma parceria muito salutar, essa parceria com essas entidades filantrópicas, de tal forma que a Secretaria de Educação faz o repasse per capita por alunos para essas entidades e elas fazem a gestão dessas creches, né, recebendo essas crianças que, diga-se de passagem, elas entram às 7h30 da manhã e saem às 5h30 da tarde, recebendo alimentação, fralda, remédio, colo, beijo, banho, com muito carinho que eu tenho e respeito pelas professoras, por todos que trabalham. Então foi uma parceria que viabilizou o atendimento a essas crianças, que deve ser ampliado. Nós estamos convencidos de que temos que realmente assumir as nossas crianças com esse carinho para evitar que elas se percam e tenham um futuro maior. Então essa parceria é que viabilizou muito o atendimento a esse grande número de crianças. Agora eu vejo aqui que houve contratação e qualificação de professores em todos os níveis de 1.476 profissionais, 6 novas unidades escolares com mais de 4.596 estudantes, 9 novos centros interescolares de línguas, alcançando a 44 mil estudantes, descentralização administrativa com incremento de 60 milhões para 100 milhões, 22% de crescimento no transporte escolar, beneficiando o sol nascente, pôr do sol, Itapuã, Paranoá, um programa de educação integral, mais educação, e alcançando a 2.145 alunos com linhas exclusivas de transporte para Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, com 400 estudantes com deficiência, estímulo em participação de Olimpíadas, identificação e atendimento daqueles superdotados, universalização do atendimento das crianças de 4 a 5 anos. Olha, secretário, parabéns, parabéns. O seu trabalho é um trabalho extraordinário e nós vamos conversar um pouco mais no segundo bloco. Mas, antes disso, parabéns, receba Obrigado. nossos parabéns. É o nosso dever e a nossa obrigação. Estamos aqui conversando com o secretário de Educação do Distrito Federal, Júlio Gregório, que com uma ficha de trabalho muito bonita e que eu acho que as pessoas nem conhecem bem, eu também não conhecia bem. E vejo que é muito importante a gente saber o que esse setor tão importante para a sociedade está fazendo. Educação, educação. Voltamos em 1 minuto. Fique conosco. Júlio Gregório Filho, é com quem conversamos hoje aqui em Papo Suprem, um programa da União Planetária. Júlio Gregório Filho é o secretário de Educação, como dissemos, e tem nos seus ombros uma responsabilidade muito grande que diz respeito à educação. E nós aqui da União Planetária, que estamos muito centrados na questão da educação, temos uma preocupação especial com a educação de valores. Achamos que é muito importante que a gente possa, pouco a pouco, introduzir
nas escolas, mais do que o conhecimento, que é muito importante, que é fundamental, mas a educação de valores. E por isso é que eu vou, então, conversar um pouco com o professor Júlio sobre educação de valores. Professor Júlio, nós estamos muito centrados aqui na educação de valores. Achamos que é primordial, desde a cidadania, a solidariedade, a ética, a boa conduta, o amor, o bom relacionamento. Como é que o senhor vê esses valores de uma forma ampla, como uma necessidade não só do Distrito Federal, do Brasil, do planeta? Isso é fundamental. A escola, nós temos, obviamente, o compromisso primordial, que é alfabetizar as nossas crianças, desenvolver o raciocínio lógico, dar a elas a ferramenta para que elas possam brigar pela sua vida, pela sua cidadania. Mas hoje, mais do que nunca, não basta essa função da escola. Essa função da escola de ensinar a ler, escrever, a ter o raciocínio lógico, se situar historicamente, ela perde o sentido se ela não for permeada por valores reais, por respeito à pessoa humana, por respeito à democracia, na acepção que nós queremos da democracia, que é de respeito. Respeito a todos, à minoria, respeito à diversidade étnica, religiosa, respeito em relação a todos os fatores que constituem a vida de uma pessoa. Então, nós não podemos absolutamente ter uma educação que tivemos e que cumpriu o seu papel. É uma educação que nos propiciou todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos, mas num outro momento. Hoje, qualquer informação que for necessária, o estudante tem condição de buscá-la com muita facilidade. Quando eu comecei a dar aula na minha vida, em 1975, professor de química que sou, eu era o único na sala, talvez, que soubesse a química que estava sendo ensinada naquele momento. Hoje os meninos têm acesso a essas informações a qualquer momento. Então, o que é que nós temos que primar pela nossa educação hoje? Exatamente o desenvolvimento desses projetos que contemplam o valor, a ética, ensinar ao estudante e ao próprio professor trabalharmos isso no sentido de que ele não tem que explorar as fragilidades do colega. Pelo contrário, ele tem que valorizar o que o colega tem, as virtudes que os colegas têm e trabalhar suas fragilidades para fortalecê-lo. Né? Que comportamento que se tem na escola? Explorar as diferenças de maneira pejorativa? Não. E este trabalho, doutor Ulisses, exige também um grande trabalho com os professores, porque os nossos professores são muito formados pelas nossas universidades para trabalhar conteúdo. Nós, de fato, não temos ainda uma universidade que propicia esse tipo de debate, a formação de valores, o respeito a essa diversidade. Então, nós temos que trabalhar muito isso, e os colegas professores, o que me deixa esperançoso é que cada vez essa consciência se faz mais presente. E está nos parecendo que nós temos que precisar um novo salto quântico para a sensibilidade, porque o nosso cérebro tem dois hemisférios principais, um da razão e outro da sensibilidade. E o voo nosso nesse mundo precisa ser feito com asas que sejam equivalentes em poder e que o que precisa o mundo é desenvolver a amorosidade. Me parece lógico isso? Perfeito. É aquilo que nós já dissemos. Esse salto quântico dado pelo iluminismo propiciou o desenvolvimento dessa tecnologia, desse conhecimento que nós temos e que ele não pode ser negado, mas ele tem que ser ampliado. Neste momento, nós temos que realmente trabalhar as pessoas para o respeito. Quando nós verificamos esses movimentos migratórios das pessoas sendo recebidas com completo desrespeito, até no nosso país, quando nós verificamos movimentos dentro do próprio país com discriminação e não do tratamento das pessoas como irmãos, com fraternidade, com respeito. Então, isso é fundamental, que tenhamos a coragem de discutir esse tipo de coisa. Quando a nação
discute a questão do ensino médio, base nacional comum curricular, o que deve ser ensinado, o que não deve ser ensinado, como ser ensinado, o que deve ser trabalhado, tem que estar no radar de todos a necessidade de trabalharmos essas relações humanas, fraternas, respeitosas, porque sabemos hoje que criar tecnologias, praticamente com a tecnologia que nós temos, elas já naturalmente desenvolverão novas tecnologias. Mas nada, absolutamente nada, nenhuma máquina será capaz de desenvolver a fraternidade como as relações humanas que nós devemos privilegiar, principalmente na escola, na educação, porque ela leva para casa e traz de casa. É uma relação muito dinâmica e tem que haver. É por isso que as famílias também devem se aproximar das escolas, devem ir à escola. Eu sei que algumas pessoas não vão à escola porque acham que vão incomodar. Absolutamente. E se for incômodo, cause esse incômodo. Procure os professores das suas crianças, os seus estudantes, procure o grupo gestor. Eu tenho certeza que serão bem recebidas e trabalharão juntos para que nós possamos criar esse mundo que não cabe só à escola. Todos nós, o que fazemos aqui, quando geramos essa reflexão, estamos dando a nossa contribuição para isso. Professor Júlio, uma coisa que nós temos pensado, porque agora nós estamos filosofando, né? Exato. Agora nós estamos no campo da filosofia. Uma coisa que nós temos pensado é a responsabilidade dos meios de divulgação. A televisão, sobretudo, tem uma presença muito forte, além da mídia de uma forma geral. Mas se privilegia a exacerbação da notícia do desastre, do horror, da violência, isso parece que influencia a mente coletiva a ficar voltada para esses setores. Eu um dia fiz uma palestra numa escola pública fundamental aqui de Brasília, mas já mais de 10 anos, e falava sobre a importância de uma mídia mais amorosa, com coisas mais belas, mostrar o que é bonito. E um professor me aparteou e disse que é a volta da ditadura, da censura, e quer que a criança não saiba o mundo como ele é, quer pintá-lo cor-de-rosa. Aí eu disse a ele, eu pergunto ao senhor, quantos assassinatos o senhor assistiu com seus olhos? Ele disse, não, nenhum. Eu disse, pois é, mas na televisão o senhor viu centenas, milhares, todos os dias. Será que isso não influencia negativamente na mentalidade da sociedade? Foi até interessante que os outros professores que assistiam aplaudiram, né, o que eu havia dito. E nos parece que é importante que caia essa ficha daqueles que têm o poder da mídia de perceber que eles precisam ressaltar a verdade. A verdade é o bom, é o belo. Essa é que é a verdade. A verdade é a amorosidade que as pessoas têm, a dignidade que as pessoas têm. Lhe parece que isso tem sentido? Muito. E eu entendo que já há 10 anos houve essa observação pertinente e a evidência de que essa cultura, ela infelizmente preponderou, é que hoje todos nós somos divulgadores de notícia por meio das redes sociais. E é incrível como a notícia ruim é partilhada com avidez por quem dispõe desses dispositivos. Dificilmente você tem, digamos assim, ao partilhamento de notícias boas, sobretudo coisas boas que a gente faz, mensagens construtivas, mas as destrutivas parece que conseguem atrair mais exatamente por essa cultura de valorização do que a gente não deveria valorizar. Isso não é censurar, não. Absolutamente não é censurar. Isso é você desestimular, que é diferente, né, as pessoas a praticarem coisas dessa natureza. Ou estimular para o belo, para o bom, para o nobre. Exatamente. Ou o contrário, estimular as coisas boas, partilhar as boas palavras, as boas relações, os bons momentos, né, a alegria e não a tristeza somente. Não que não devamos trabalhar a tristeza, mas com uma ênfase de que ela gerará um novo tempo, uma nova alegria. Isso é fundamental. Isso deve ser discutido permanentemente nas escolas, né? Quando hoje a gente vê o bullying, o estímulo, e que sempre existiu com outro nome, mas não com a agressividade, com a exposição que se verifica hoje por essas questões culturais
que o doutor Ulisses muito bem abordou. A nossa expectativa é que, pouco a pouco, a sociedade possa tomar consciência de que a vida é muito bela, muito bonita e nós temos muito mais coisas belas no dia a dia do que coisas ruins. E que, percebendo também um outro aspecto, professor Júlio, de que a sociedade, nós somos criados, de uma forma geral, desde a nossa infância, pelos nossos pais, que temos que buscar o conhecimento para competir e não que temos que buscar o conhecimento para bem servir, que é uma diferença total de buscarmos ser partícipes da sociedade, de fazer uma sociedade bela, justa. Perfeito, nós temos que ter o conhecimento para partilhar e para crescermos juntos. Como disse, a vida é bela e é curta. Quando nós chegamos, o pior arrependimento que temos é de não termos partilhado de maneira saudável todos os momentos da nossa vida. Há momentos difíceis, outros menores, mas temos que construir essa partilha mais do que nunca. Sobretudo o nosso país evidencia de que temos que nos unir para o bem. Não adianta ficarmos dando cotoveladas para chegarmos primeiro e chegarmos sozinhos, que não nos levará a nada. Professor Júlio, é uma alegria, eu tinha vontade de conversar o dia inteiro aqui, mas o nosso tempo está acabando, então nós vamos precisar encerrar o programa. Mas eu não gostaria de fechar o programa sem que o senhor passasse uma mensagem para o nosso povo de Brasília, do Brasil e do mundo. Eu agradeço a oportunidade de fazermos esse bate-papo, que eu tenho certeza gerador de reflexões, para que as pessoas possam refletir e alterar, muitas vezes, um comportamento que adotariam. Então, espero que tenhamos outras oportunidades e que possamos levar para nossas crianças, por meio das nossas escolas, né, essa postura e essa filosofia de vida. Esse canal está à sua disposição, professor. Muito obrigado. Uma alegria grande tê-lo aqui. Muito, muito obrigado e parabéns no seu trabalho. Eu que agradeço. Conversamos aqui com Júlio Gregório Filho, secretário de Educação do Distrito Federal. Não só um trabalhador pela educação, mas uma pessoa de princípios éticos e que faz diferença na sociedade. Muito obrigado por sua audiência.